Fala, estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro Marques, seja muito bem-vindo a esse canal onde você aprende a ter alto desempenho nos estudos e também na vida. O vídeo de hoje é o segundo da série Cursos Online Como Estudar da Forma Correta. E se você não assistiu o primeiro, onde eu te ensinei a como estudar da forma correta o Gran Cursos Online, vai lá e assista. E no vídeo de hoje, você vai aprender a ter alto desempenho nos estudos utilizando o material do Estratégia Concursos. Estratégia Concursos ele tem como principal material o PDF. E o PDF ele teve uma grande aceitação nesse mundo dos concursos e para mim foi uma revolução, na verdade, porque ele é mais denso do que uma videoaula, até por ser um material escrito, e menos denso do que um livro. Porque o livro, na maioria das vezes, ele tem uma linguagem muito mais formal, muito mais técnica. E no PDF, os professores buscam explicar os conceitos para os estudantes de uma forma menos técnica, numa linguagem mais próxima da sala de aula. Então, encaixou perfeitamente, utilizando uma didática da aula, né, mas também com um pouquinho da densidade de qualquer material escrito do tipo livro. Então, ele teve uma ótima aceitação. Hoje nós temos vários cursos, além do Estratégia, que oferecem esse tipo de material. No vídeo do Gran Cursos, eu te mostrei que eles também oferecem esse tipo de material, tem o ponto dos concursos, tem o direção, tem vários outros. Eu vou utilizar o Estratégia porque hoje é o curso de referência, é o maior em termos de PDF. O Estratégia hoje também, ele não trabalha só com material PDF, ele te oferece uma gama imensa de recursos, só que, como um exemplo que eu sempre gosto de utilizar, muitas vezes o estudante, quando ele contrata esse tipo de material, ele tem ali, por exemplo, a melhor academia do mundo à disposição dele, só que ele não sabe o que fazer, como fazer e acaba ficando totalmente perdido e não utilizando o máximo do material. Mas para isso você pode contar comigo e é para isso que eu realmente estou aqui e vou te ensinar a estudar e obter o máximo desempenho o material do Estratégia Concursos. Mas antes, lembre-se que se você ainda não baixou e leu o meu e-book Os Segredos da Mente Aprovada, clique no link que está na descrição desse vídeo e baixe agora mesmo e também a minha planilha de gerenciamento de estudos, porque não adianta você ter o melhor material do mundo à tua disposição se você não tiver organização e controle. Então baixa e começa a utilizar ela agora mesmo, é gratuita para você. Então vamos ao nosso vídeo de hoje que você vai aprender a estudar da forma correta e com alto desempenho, Estratégia Concursos. Vamos lá. Muito bem, agora vamos botar a mão na massa e aprender a como estudar da forma correta e com alto desempenho o material do Estratégia Concursos. A área de estratégia. Então, primeiramente vamos falar dos dois tipos de pacotes que eles têm ali, planos que eles têm para o concurso, que é o pacote completo, que envolve estudar para um concurso específico, e eles também têm aquela questão das assinaturas, que todos os cursos hoje praticamente oferecem esse tipo de acesso ao material, onde você acessa todo o material que eles têm disponível, pagando ali uma assinatura geralmente anual, então vale bem a pena. Bom, vamos lá agora para a área do aluno do Estratégia. E aí, aqui eu vou dar algumas dicas, Claro que eu não vou falar de tudo que tem disponível no material de estratégia, impossível nesse vídeo, mas para otimizar realmente e o vídeo não ficar muito extenso, o seu estudo. Então, aqui nós temos, primeiramente, quando você assina ali um concurso específico, ele disponibiliza aqui as matérias. E tem uma outra questão que eu gosto aqui no Estratégia, que é o seguinte, deixa eu puxar aqui, assinaturas, que são os cursos regulares. Então, curso regular. Curso regular é aquele que não é voltado para um concurso específico, mas para uma área. Por exemplo, pacote completo para concursos de tribunais de contas, nível médio. Então, ele engloba aqui todas as matérias que são cobradas nos tribunais de contas para nível médio. Mesma coisa aqui tem para o nível superior e tem para diversas outras áreas. Não tem para tudo, mas tem para várias áreas, tá bom? Então, esse tipo de material é muito bom para você que está começando, para você fechar as matérias principais. Além disso, de pegar um pacote, você pode pegar cursos regulares de matérias. Então aqui, administração de recursos materiais e arquivologia, curso regular, que aí envolve
a maior quantidade possível de conteúdos, de tópicos daquela matéria, porque às vezes você vai estudar para um concurso específico, ele cobra ali 10 tópicos de 20 ao todo, e cada concurso vai cobrar outra quantidade de tópicos. Então essas matérias regulares aqui, elas são boas para você fazer reforços também, que são materiais um pouquinho mais densos, tá bom? Então tem essa opção aqui, eu gosto de falar dessa opção porque tem muita gente que esquece dessa opção. Então, principalmente para quem está começando, se você vai começar, dá uma olhadinha se não tem aqui um curso regular, que você foca nas matérias principais, depois você pega um pacote específico de um concurso. Então vamos analisar aqui as matérias. Então vou pegar aqui um pacote, INSS, por exemplo. Vamos analisar aqui, ó, Direito Administrativo, então tem todas as matérias aqui. Vamos abrir Direito Administrativo. E a forma como o material de estratégia é organizado é por aulas, né? Então, aulas significa tópicos, tá bom? Então, essa é uma observação aqui importante, tá bom? E quando você for organizar ou ter um material de estudo na tua planilha, na planilha que eu ofereço aqui para você, você não organiza de acordo com o edital, organiza de acordo com a estrutura que o teu curso montou. Então aqui, ó, aula 0, você tem aqui princípios. Aula 1, você tem aqui Estado, Governo e Administração Pública. Aí um pouquinho do tópico 2. Então tá vendo que esses tópicos aqui geralmente são os tópicos relacionados lá no edital, para você ter noção do que a aula contempla do edital. E a estrutura, cada professor ele estrutura e coloca uma ordem específica das que o edital contempla, ele coloca numa ordem que ele acha mais interessante para você estudar, numa ordem mais didática, que ele acha que vai facilitar. Então, na hora de fazer o teu gerenciamento de estudos, não siga de acordo com o edital, siga de acordo com a ordem do teu material. Que aí você sabe, poxa, eu tenho 11 aulas, 12 com a aula 0, 12 aulas para fechar, e esse controle fica muito mais fácil. Outro ponto aqui, vamos lá, para as aulas. Então você tem aqui, por exemplo, aula 2, por exemplo, nós temos 2 aulas de organização da administração, organização administrativa da União, né, nesse caso, que é a parte 1 e aqui a aula 3, que é a parte 2, que é um conteúdo muito grande. Então, às vezes, o professor, quando o conteúdo é muito grande, ele divide o tópico em 2 aulas. Por isso que, mais uma vez, fica interessante você fazer o controle por aula e não por tópico. Estratégia Concursos, hoje, ele oferece essa opção aqui de vídeos e os PDFs, e tem mais alguns recursos aqui de slides e mapa mental que eu vou te mostrar, e às vezes tem o resumo aqui da aula que é interessante também. Então, os vídeos do Estratégia, às vezes, eles são muito grandes, então esse é um aspecto, vamos dizer assim, negativo. Aqui você tem vídeos de 20 a 30 minutos, que eu estou abrindo aqui, ó, beleza, 17, são pequenos, mas tem vídeos aqui, que eu consigo achar algum aqui, que às vezes eles colocam com 1h20 de temas maiores, né? Eu peguei vídeos de 1h40 minutos, eles estão mudando isso. A maioria dos vídeos já está sendo gravado nesse padrão de 30 minutos, que é um padrão utilizado pelos cursos, né, de videoaulas, porque é um tempo legal para você ficar estudando uma videoaula. Mais do que isso, você acaba perdendo a concentração. Mas, quando você pegar uma aula que tem um vídeo muito grande, o que você faz? Divide, você não precisa assistir o vídeo inteiro, assiste meia hora, pausa, né? Faz um intervalinho, depois volta e dê continuidade. Esse é o bacana da videoaula, que você tem total controle. Então aqui, vamos pensar o seguinte, eu vou colocar aqui uma estrutura para você organizar o seu estudo da melhor forma, que você vai seguir a seguinte ideia. Então eu vou dividir aqui para você da seguinte forma. Primeiro, para quem está começando, então para você que está no nível iniciante, tá bom? Eu vou colocar aqui uma estratégia de estudo para você. E depois para quem já está no nível intermediário e no nível avançado. Então lembre-se que, uma coisa que eu sempre falo com vocês, um erro que os estudantes cometem aqui, por exemplo, é querer estudar as videoaulas, por exemplo, ele vai assistir aqui videoaula de conceitos iniciais, desconcentração, órgãos públicos, administração direta, e estudar todo o material em PDF. Então isso é uma coisa que você não faz. Regra, você não estuda 2 materiais de uma vez. Então o que você vai fazer aqui? Para quem está começando,
melhor opção para quem está começando sempre são as videoaulas. Então, para quem está começando, você vai fazer aqui o ciclo 1. Lembrando que quando eu falo de ciclo, é você estudar toda a matéria. Você vai fazer o ciclo 1 estudando as videoaulas. Então, você segue, você vai focar nas videoaulas. Você nunca estudou a matéria, você está começando, comece pelas videoaulas. Então, pega aqui e estuda todas as videoaulas. Por exemplo, aula 2. São quantos vídeos aqui? Ó? São 6 vídeos aqui na aula 2. Então, fecha os 6 vídeos e deixa o PDF de lado. Então, fechou os 6 vídeos, o que você vai fazer? Logo em seguida, você vai resolver questões, tá bom? Aí você vai para as questões. A nossa sequência sempre é estudo tópico, faço questões, sempre nessa sequência. E aqui eu vou te dar uma ideia muito legal, quase ninguém faz isso, que é o seguinte. O material da estratégia, ele tem muitas questões, né? Deixa eu pegar aqui esse material aqui, por exemplo, se não me engano, ele tem 48 questões, que estão no PDF, as questões, tá bom? Então, olha a quantidade de questões que tem. Acho que tem até mais aqui, ó. Só dá uma olhadinha. 48, 49, uau! Então, só esse material, pronto, aqui, ó. Essa aula, ela tem 58 questões. Então, o que você pode fazer? No ciclo 1, você vai estudar a videoaula, terminou a videoaula daquela aula, você vai resolver as questões e nesse primeiro momento você vai fazer as questões ímpares. Beleza? Por que isso? Porque, bom, eu nunca aconselho você fazer muitas questões de uma vez. Faça, né, uma quantidade, que eu sempre coloco uma média de 20, 30 questões por tópico. Porque não adianta você fazer muitas questões no primeiro ciclo que você não tem maturidade para ter o melhor desempenho nessas questões. E fazer as ímpares é interessante porque o material de estratégia, o professor vai colocando aqui, na maioria deles, as questões na ordem do material. Então, se você fizer as 20 primeiras, você só vai fazer de uma parte do material. Então, você vai fazer o primeiro ciclo fazendo aqui as questões ímpares. Você fechou todas as aulas aqui de estratégia, de todas as matérias, assistindo às videoaulas. Agora, depois, você vai fazer o ciclo 2. Aí sim, no ciclo 2, você vai fazer os PDFs e acompanhando também aqui com questões. E aí você faz as questões pares. Olha que legal, olha que bacana. Estou dizendo que em um material você consegue fazer 2 ciclos de estudo apenas com um material. Bom, olha que sensacional isso aqui. E o Estratégia ainda oferece um outro tipo de material, que é o chamado de passo estratégico. Depois eu vou falar sobre ele aqui um pouquinho, mas o passo estratégico você utilizaria ele no ciclo 3. Gente, essa ordem aqui é perfeita. Ó, passo, colocar aqui passo estratégico, que já é um material baseado em questões. Então você pode utilizar ele aqui no ciclo 3. Então você já tem 3 ciclos de estudos aqui montados para você estudar o material do estratégia. E aí uma coisa que você sempre vai fazer é definir metas. Então você sempre vai, inclusive eu vou colocar aqui para você o vídeo como definir metas de estudo por PDF e por videoaulas. Acesse esse vídeo, porque você nunca começa a estudar uma matéria sem definir uma meta, um prazo para começar e um prazo para finalizar. Com as videoaulas é muito tranquilo, é só você somar as horas que você tem aqui e depois organizar no teu planejamento as horas que tem. Por exemplo, aqui você tem vídeos, né? São 6 vídeos para a aula 2. Então a aula 2 ela vai ter ali, sei lá, aqui ó, 40 mais 30, 70 mais 76, arredondando aqui, mais, vamos pegar aqui 40, já dá 110 e por aí vai. Então você soma aqui, deu 180 minutos, né? Ou seja, 3 horas para a aula 2. Então você vai somar todas as aulas, não vou explicar detalhadamente isso aqui, você vai assistir o vídeo como definir metas de estudos por meio de videoaulas e depois você vai fazer a mesma coisa pelos PDFs. Então, entendido isso, essa é a estratégia que você vai utilizar. Alessandro, mas eu não estou no nível iniciante, eu já comecei a estudar as matérias, então nesse caso, você pode começar aqui já direto pelos PDFs,
tá bom? E em caso de dúvida, alguma aula ou outra, você pode recorrer à videoaula mais para tirar dúvidas, mas então, para quem já está aí no nível intermediário, ou também no nível, próprio no nível avançado, beleza? Utilize essa estratégia aqui que você já pode começar pelo PDF direto. Uma outra dica que eu vou dar para vocês aqui importante, que quando você vai estudar pelo PDF, você não precisa fazer resumo do PDF, porque ele já tem resumos prontos. Então você vai estudar o PDF fazendo a marcação de texto, tá bom? Não é necessário fazer resumo. Vamos dar uma olhada nos PDFs agora? Bom, abri aqui o PDF. Então, o que eu gosto, né, muito assim, do material, estratégia, é que eles sempre buscam definir uma organização do material, isso é muito bom. Então tem toda a parte de conteúdo, tem um resumo, tem as questões de fixação, por aí vai. Então o material ele é todo topicalizado, o professor dá destaque em algumas questões aqui, algumas palavras-chave, que é legal. Mas quando você estudar, você vai estudar fazendo a sua própria marcação de texto. Uma coisa interessante, que às vezes os alunos não fazem isso, é isso aqui, ó. O material ele tem questões dentro do conteúdo. E aqui existe uma variação de PDF para PDF. Tem professores que eles disponibilizam questões dentro do conteúdo e depois, naquela lista, quando fecha o conteúdo, eles disponibilizam mais uma lista de questões. Tem professores que eles disponibilizam uma lista, essa lista aqui dentro do conteúdo e repete ela depois, tá bom? Isso varia de professor para professor, não existe um padrão. Nesse caso, essas questões que você fizer aqui, que elas estão dentro do conteúdo, são questões que eu chamo de aprendizagem. Você não contabiliza essas questões, não são essas questões aqui, tá? Que você faz após fechar o conteúdo. Essas são outras questões que você vai fazer, que se as que estiverem no final do material forem diferentes, é exatamente essas que você vai fazer. Essas aqui são questões de aprendizagem. Então você acabou de estudar aqui o conteúdo, e aí vem uma questão para você entender como que aquele conteúdo é cobrado na prova. Então você vai fazer essa questão, sempre busque, né, fazer a questão sem olhar aqui o comentário, beleza? A resposta, eu sei que isso aqui é difícil, principalmente quando você está estudando no computador, tá bom? Mas seu objetivo é esse, é buscar responder com o conhecimento que você acabou de estudar e depois você lê a resposta e vê se você acertou ou não. Mas lembre-se, essa questão você não contabiliza para termos de avaliação do seu desempenho. Então você vai fazer isso, fecha todo o conteúdo. Deixa eu já ir para as últimas páginas aqui, que ele é bem extenso. Uma questão interessante, que às vezes você pega o material de estratégia e, esse material, essa aula tem 92 páginas, mas não são 92 páginas de conteúdo, tá bom? Nesse caso aqui, vamos ver aqui, deixa eu começar em 55, vamos ver aqui, ó, questões de fixação, beleza. Então esse material aqui, ele tem, vamos analisar aqui, menos de 50 páginas de conteúdo mesmo. Lembrando que dentro do conteúdo tem algumas questões. Mas você contabiliza, para o termo de definir as metas, as 50 páginas de conteúdo. Outra, ele tem um resumo, então a maioria tem um resumo, e o resumo é legal. Cada professor tem o seu próprio jeito de fazer o resumo. Então você pode seguir por isso aqui, tá bom? Você não precisa fazer o teu resumo, você fez sua marcação de texto, depois você tem esse resuminho aqui, então economiza tempo, que é muito legal. E aí depois vem as questões de fixação, que como eu disse, algumas vezes são exatamente as mesmas que foram colocadas acima, dentro do conteúdo, e às vezes são diferentes. Quando forem diferentes, aí sim, são essas questões que você vai fazer aqui, ó. Tá bom? Seja no ciclo 1, no ciclo 2 e assim por diante. São exatamente essas questões que você vai fazer. Pode fazer as ímpares e depois pode fazer as pares, né, dividindo aí por ciclo. Uma questão que eu não gosto assim, que vejo em praticamente todos os materiais, só que é uma questão de professor mesmo, isso, né? É que eles colocam muitas questões, e por isso tem uma quantidade grande de questões, de concursos que estão fora do foco. Por exemplo, aqui é um concurso da INSS, tem uma questão que caiu para juiz. Beleza, você for ler essa questão, a questão assim, mais básica, mesmo que foi cobrada para juiz, né? Mas mesmo assim eu não gosto, né, de fazer. Eu sempre oriento meus alunos
a estudarem as questões de acordo com o nível. Então, se você está estudando para o INSS, é nível médio, você vai fazer questões de nível médio. Alessandro, mas aqui no material tem outras, você pode pular, entendeu? E resolver, primeiramente, somente as questões de nível médio, que é assistente administrativo, técnico judiciário, técnico judiciário e assim por diante. Como é um material voltado para nível médio, vão ter muitas questões de nível médio, você pode pular, por exemplo, as de nível superior e assim por diante. Então, vamos sempre focar as questões de acordo com o nível do concurso que você for fazer. Praticamente todos os materiais eles misturam, mas eu não gosto de fazer assim, tá? Eu sempre gosto de focar as questões de acordo com o nível que você vai fazer. Então, como eu disse, esse é o material. Então, vamos recapitular aqui que é importante para você que está começando 3 ciclos com esse material. Ciclo 1, assistir as videoaulas, resolver as questões ímpares. Ciclo 2, aí você vai para o PDF, né? Fazendo a marcação de texto e resolvendo as questões pares. E no ciclo 3 você pode utilizar aqui aquele material que eles têm que é chamado de passo estratégico. Outra questão aqui, algumas aulas são oferecidos esses mapas mentais, igual esse de direito administrativo que eu baixei aqui, que é muito legal, é um resumo, entendeu? Então você utilizar o mapa mental como resumo, ou aquele resumo que tem, deixa eu pegar aqui, ao final da aula, tanto faz, beleza? Aí você vê o que você mais gosta, o que você se adapta mais, deixa eu pegar aqui, utilizar esse resuminho que o professor dá ao final da aula, ou esse resumo aqui que é fornecido pelo mapa mental. Não sei se todas as aulas têm esse resumo aqui, beleza? Então você pode escolher, não faça os dois não, escolhe um ou outro para você fazer a sua revisão. Esse é o material de revisão, que você pode revisar o material tanto com as marcações que você fez, como com também esses mapas mentais e o resumo que tem ao final do material. Outro passo, vamos aqui, cadê o esqueminha? Para você que já está no nível intermediário, você já tem uma base de conhecimento da matéria, você já está pontuando aí acima de 50% na matéria, você já pode ir direto para o material PDF, no seu caso fazer um ciclo 1 com o material em PDF, fazendo a marcação de texto, e aí você vai resolver, né, primeiramente as questões ímpares, no caso, depois você faz um ciclo de revisão fazendo as pares. Vamos colocar aqui para você não confundir, então eu vou diferenciar aqui para você, ó. Deixa eu deixar isso aqui focado no ciclo. Beleza? Então, vou colocar aqui para ficar legal. Então, para quem já está no nível intermediário, beleza? Ou seja, você já está acertando mais de 50% ali na matéria. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o ciclo 1 com o PDF, beleza? E aí você vai fazer marcação do PDF e resolver as questões ímpares. Nunca precisa fazer todas as questões. Depois você faz aqui um ciclo 2. O que é o ciclo 2? Aí já vai ser um ciclo de revisão, que aí você pode fazer a revisão aqui com essa própria marcação que você fez, ou fazer uma revisão com os resumos que eles disponibilizam, ou com os mapas mentais, tá bom? E aí depois você resolve as questões pares e o ciclo 3. Aí no ciclo 3 você também pode utilizar o passo estratégico. Então olha que legal, vendo como que a organização faz total diferença no seu estudo, né? E estratégia também. Então para estudar o material de estratégia tem que ter estratégia. E vamos falar aqui então do passo estratégico. Deixa eu ver se eu peguei o material aqui. Você tem aqui, ó, passo estratégico direito administrativo do TRF. Então esse é um material que não serve para quem está começando, não viaja pegar esse material para quem está começando. Por quê? Porque ele é um material focado, o professor até coloca aqui, ó, de quantos por cento aquele conteúdo foi cobrado, é bem legal, eles colocam umas estatísticas, e ele é um material focado em questões. Então o professor vai dar uma questão, entendeu? E depois explicar por que ela está certa, por que ela está errada. Então é um material, isso aqui, de nível intermediário para avançado. Então, esse é muito legal. E ao final do material aqui também, ó, que é uma coisa bem legal,
que é os professores eles fornecem uma lista de perguntas, que é interessante, né? Como é que eu falo para você fazer a revisão sempre? Pergunta e resposta. Então você pode utilizar essas perguntas aqui para ser um guia de revisão para você. Então tem de todo o conteúdo que foi cobrado ali no edital. Então eles fazem esse material do passo estratégico, que é um material bem interessante. O mais importante de você sacar isso aqui é que você nunca vai utilizar esse material se você estiver começando para um ciclo 1. É um material, por isso que independente se você está começando ou está no nível intermediário, eu gosto de encaixar esse material aqui, ó, pelo menos no terceiro ciclo, até porque você já se acostumou com o material ali de estratégia, com uma linguagem. Porque se você está no nível intermediário, você faz um ciclo para realmente consolidar a sua aprendizagem, um ciclo de revisão e depois, baseado no material, depois um ciclo 3 com passo estratégico para você fazer uma revisão de nível mais avançado, que é já ir direto para as questões e depois fazer aquele método de perguntas e respostas. Então, com isso, você vai utilizar muito o seu estudo. Bom, dentro aqui do material de estratégia, eles também oferecem simulados. Então, lembrando que simulado você faz quando você termina a matéria. Eu vou reforçar isso aqui para você. Então, lembre-se, quando você está durante o estudo, você resolve aquelas questões que estão no PDF e é sempre por aula, tá bom? Ou por tópico, que a gente sempre faz. Ok? Quando você termina um ciclo, então você terminou o ciclo 1 aqui, ó, do nível iniciante, o que você vai fazer? Um simulado. Olha que legal, minha letra tá linda aqui. Bom, o ciclo 2, terminou o ciclo 2, faz mais um simulado. Terminou o ciclo 3, faz mais um simulado. Então, você sempre vai fazer o simulado após terminar os ciclos e não durante o estudo da matéria. Lembre-se disso, dica fundamental. Então, eles disponibilizam aqui alguns simulados para você fazer também. Pode utilizar esses simulados. Então, é isso, pessoal. Essa é uma estratégia aí, dividida em 2 pontos para você que está começando, para você que está no nível intermediário, você já tem uma estratégia para seguir, você consegue fazer 3 ciclos de estudos para cada matéria aí, tranquilamente, e isso você vai ver, a cada ciclo você vai aumentando o teu desempenho cada vez mais, e é isso que vai te dar realmente uma base sólida. Então siga essas dicas, são detalhes que fazem total diferença no seu estudo, comece a implementar essas dicas e depois volte aqui para me dizer o resultado que você teve, como que os seus estudos melhoraram. Combinado? E agora lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você conhece. Vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Agora estamos na meta de 1 milhão de inscritos, então eu conto com você e com a sua ajuda. E se tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, sempre respondo todas as dúvidas. Beleza? E agora é mão na massa. Executar as estratégias que eu passei para você, faça essas anotações, deixe o que você vai fazer ali em cada ciclo e depois lembre-se também de voltar aqui e deixar o teu resultado. Que a minha missão aqui é exatamente essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos.